Bem-vindo a todos. Meu nome é Terezinha Maria Gomes Manteiga, eu sou médica infectologista da Vigilância Epidemiológica Municipal de Andradina. Em atendimento à solicitação do Telesaúde Núcleo Andradina, que em cooperação à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vem apoiar a Semana Paulista de Mobilização contra a Sífilis, venho disponibilizar este vídeo sobre sífilis, em que, na verdade, dividi em dois tópicos, a sífilis adquirida e a sífilis em gestante, sífilis congênita. Espero que os conhecimentos aqui compartilhados auxiliem os profissionais de saúde com o objetivo de conferir maior visibilidade à doença e, em especial, somar esforços de gestores e trabalhadores do SUS de São Paulo para a eliminação da sífilis congênita e o controle da sífilis adquirida. Bom, então nós vamos abordar primeiro a sífilis adquirida, passando o conceito então da doença. É uma doença infecciosa bacteriana de transmissão sexual na grande maioria dos casos, em torno de 95% dos casos, de evolução crônica e sistêmica, produzida pelo treponema pálido. Trouxe o slide só para ilustrar, né? O treponema é uma espiroqueta, nesse slide visto em campo escuro, microscopia por campo escuro. Como eu disse, a transmissão sexual, a forma mais importante de transmissão, ocorre em 10 a 60% dos casos, 95% pelo contato genital com lesões infectantes, que seria, então, a sífilis adquirida por contato sexual. Existe também a transmissão não sexual, que inclui a transmissão transplacentária, que é o caso da sífilis congênita, a transmissão indireta por objetos contaminados e tatuagem, como exemplos, e a transfusão sanguínea. Esses dois últimos, a transmissão indireta e a transfusão sanguínea, bastante raros hoje, né? Então, o que a gente tem mais é a sífilis adquirida por contato sexual e a transmissão não sexual transplacentária. Trouxe a historinha natural da sífilis só para lembrar a evolução natural da doença, em que a partir do contato a gente tem um prazo aí em torno de até 90 dias, até 3 meses para o surgimento dos sintomas. Então ocorre o contato sexual, até 3 meses depois se instala então a sífilis primária, que é quando ocorrem as lesões em trato genital na sua grande maioria. Nessa fase, cerca de 25% dos casos têm VDRL positivo no exame de sangue. Passadas mais 3 a 12 semanas, a doença evolui então para a fase secundária. Nessa fase, 100% dos casos vão ter o VDRL positivo. Entre a fase primária e a secundária, estabelece-se uma fase de latência, em que os sintomas desaparecem espontaneamente, mesmo sem tratamento. Após a fase secundária, entra então numa fase de latência novamente, que é a fase de latência precoce, até 1 ano a partir do contato. Nessa fase, o VDRL tem seus títulos em queda, eles vão caindo, a titulagem do VDRL vai caindo progressivamente, mesmo sem tratamento, e a gente acaba detectando, então, títulos baixos no exame. A partir de 1 ano, entra-se, então, na fase de latência tardia, em que também o VDRL se mantém em títulos baixos ou mesmo negativo, não indicando a cura da doença muitas vezes, é apenas a fase de latência tardia. Nesta fase, a doença pode evoluir para remissão em 2/3 dos casos, que seria a cura espontânea, ou para a fase terciária em 1/3 dos casos, dividido-se então na forma benigna tardia, em 16% dos casos, a forma cardiovascular em 9,6% dos casos e a neurosífilis em 6,5% dos casos. Ao lado, aí no slide, só para fazer um paralelo, conforme a fase da doença, o risco da transmissão vertical no caso de gestantes com sífilis. Então, na fase primária, 100% de chance de transmissão vertical, porque você tem uma alta quantidade do treponema, né, no organismo. Na fase secundária, ainda uma alta chance de transmissão para o feto, em torno de 90%. E na fase latente tardia, uma chance de transmissão vertical em torno de 30%. Então, embora mais baixa, mas em qualquer fase da doença pode ocorrer a transmissão vertical da mãe para o concepto.
Só fechando essas fases, a gente considera então a sífilis como recente quando ela tem menos que 1 ano de evolução, englobando então as fases primária, secundária e latente precoce. A partir de 1 ano de evolução, então as fases latente tardia e terciária. Para ilustrar clinicamente as fases como elas se apresentam. Então, na sífilis primária é o momento em que ocorreu a inoculação do treponema, na maioria das vezes no trato genital. Então, vai aparecer uma ulceração, né, uma ferida, acompanhada de adenopatia regional não supurativa e indolor, que dura de 1 a 2 semanas. Então, o paciente tem uma úlcera, na maioria das vezes no trato genital, com uma adenomegalia, geralmente ali em região inguinal, né? Não são dolorosas, nem a úlcera, nem a adenomegalia na maioria das vezes, e mesmo que o paciente não trate, essas lesões vão desaparecer espontaneamente em 4 a 5 semanas, sem deixar cicatriz. Lembrar que nessa fase o VDRL pode ser negativo, ele vai ser positivo em 25% dos casos apenas. Então, ver um paciente com uma lesão dessa, o VDRL vir negativo não descarta a doença. As lesões podem aparecer também em áreas que a gente chama de extragenital, né? Língua, dedo, aí depende do ponto de inoculação do treponema. Na fase secundária é quando já tem disseminação do treponema no organismo. Então, ocorrem lesões cutâneo-mucosas que aparecem após um período de latência de 6 a 8 semanas após a fase primária, acompanhadas de micropoliadenopatias e sintomas gerais. Então, o paciente muitas vezes tem febre, tem mal-estar geral, mialgia, artralgia. Inclusive, assim, cuidado porque confunde com doenças virais. É muito comum a confusão com dengue e outras doenças que causam exantema, porque é muito parecido, né? Nessa fase, o VDRL vai ser positivo em altos títulos. Essas imagens mostram as lesões cutâneas, e essas lesões em palma de mão e sola dos pés é muito sugestivo de sífilis, né? Então, o paciente com exantema que tem a lesão palmo-plantar, pensar sempre em sífilis. Aí outras imagens, na planta do pé, na palma da mão, boca, né? A alopécia que pode ocorrer na sífilis secundária. E a sífilis terciária, que já é a sífilis tardia, após 1 ano de evolução da doença, em que não houve o tratamento adequado, em que o treponema se espalha produzindo lesões em órgãos, em vísceras, né? Então, pode ter comprometimento de cérebro, que é o caso da neurosífilis, coração, ossos, fígado, olhos, né? Então, são comprometimentos viscerais por conta da doença. O diagnóstico laboratorial, após a suspeita clínica, né? O diagnóstico laboratorial, através de provas sorológicas não treponêmicas e provas sorológicas treponêmicas. Então, vamos falar primeiro das não treponêmicas, que seria o VDRL, que é o que a gente utiliza mais comumente. O VDRL é utilizado para triagem e para monitorização pós-tratamento. São testes de alta sensibilidade e que pode ser titulado. Então, o resultado ele vem em numeração. Vem 1 para 4, 1 para 8, 1 para 32. Então, a gente tem a positividade e tem a titulagem, que nos permite, então, o controle de tratamento. Lembrar que pode estar negativo na sífilis primária. Esse exame detecta anticorpos anticardiolipínicos presentes na sífilis, mas que não são específicos para o treponema pálido. Então, esse teste ele não é 100% específico. Toda vez que tem um VDRL positivo, o ideal é a confirmação com o teste treponêmico, que a gente vai falar a seguir, para a confirmação do diagnóstico da sífilis. Então, a gente vai solicitar na suspeita diagnóstica, no controle de tratamento, para todos os portadores de doenças sexualmente transmissíveis, no pré-natal, no parto e nos abortamentos. As provas sorológicas treponêmicas, seria o FT-ABS e o TPH, já são anticorpos antitreponêmicos, então são específicos. Eles servem para confirmar a reatividade dos testes não treponêmicos, então do VDRL, e no caso da sífilis tardia, porque muitas vezes a gente tem um VDRL negativo, né, na sífilis após 1 ano. Positivam-se mais cedo do que o VDRL e são mais específicos que o VDRL, porém são testes exclusivamente qualitativos e não servem para controle de tratamento. Em 85% das pessoas tratadas com sucesso, ficam reativos por anos,
ou até mesmo por toda a vida, por isso não servem para controle de tratamento. Então, quando a gente tem um VDRL positivo, em que vem um FTHBS ou um TPHA negativo, é um falso positivo, não é sífilis, porque não foi confirmado, o resultado do teste não treponêmico, do VDRL, não foi confirmado pelo treponêmico. Então, você tem que ter os dois positivos para confirmar como sífilis. Mas lembrar que um VDRL negativo não descarta, porque pode ser sífilis primária, como pode ser latente tardia, em que o VDRL já negativou, mas o FTHBS permanece positivo. O tratamento é feito preferencialmente com bezetacil. A forma de tratar, a dose de tratamento, o esquema de tratamento vai depender da fase estabelecida da doença. Então, na sífilis primária, o tratamento é feito com uma dose única de 2.400.000 unidades de penicilina benzatina. Na sífilis secundária e na latente recente, que é a sífilis com duração menor que 1 ano, são 2 doses de 2.400.000 unidades, com intervalo de 1 semana entre elas, totalizando 4.800.000. E na sífilis latente tardia, que é a que tem duração maior que 1 ano, são 3 doses de 2.400.000, também com intervalo de 1 semana entre elas, totalizando 7.200.000 unidades. Lembrar de estar aplicando 1.200.000 em cada glúteo, a cada aplicação, e de orientar o paciente de que ele tem que ter o intervalo correto de 1 semana entre as doses, para que não haja prejuízo do tratamento. Após o tratamento, é feito um acompanhamento para controle de cura, né? Então, no caso da sífilis primária e secundária, não só o exame clínico, que é feito após 15, 30 dias, como o exame sorológico com 3, 6 e 12 meses. Tem casos até que acompanham um pouquinho mais, porque a titulagem do VDRL ela vai caindo, né, na maioria das vezes, e chega a negativação em alguns casos. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais a doença estiver numa fase mais precoce, maior a chance de negativação completa do VDRL, mas há casos em que ocorre o decréscimo dessa titulagem, porém ela fica em títulos baixos, que a gente considera como cicatriz sorológica, que seria geralmente variando aí entre 1:1 e 1:4 a titulagem do VDRL. Só que, para ter segurança desse diagnóstico de cicatriz sorológica, tem que ser mantido esse controle sorológico durante pelo menos 2 anos e com essa titulagem estável, nesses níveis variando entre 1:1 e 1:4, para se ter segurança de que seja realmente uma cicatriz sorológica. O retratamento seria feito se houver persistência de sinais e sintomas ou se houver aumento sustentado em 4 vezes, comparando com o último título do VDRL, né, a última dosagem de VDRL. Hoje, por conta da falta da bezetacil no mercado, exceto em situações de gestante, a bezetacil está sendo substituída pela doxiciclina. Aí também o tratamento vai depender da fase da doença. Então, fase primária, secundária e latente recente, o tratamento é durante 15 dias. A latente tardia e terciária seria durante 30 dias. A doxiciclina de 100 mg a cada 12 horas. Bom, então, a gente esclareceu, então, sobre a questão da doença em si, da sífilis adquirida, e aí vamos falar, então, um pouquinho sobre a sífilis em gestante e a sífilis congênita, que, na verdade, são extremamente importantes por conta da necessidade dos cuidados com a gestante para que a doença não seja transmitida para o feto. Há um projeto do Ministério da Saúde de eliminação da sífilis congênita e, para que isso ocorra, é necessário, então, o adequado controle da gestante. Então, o que a gente considera como sífilis em gestante? Seria toda gestante que, durante o pré-natal, apresente evidência clínica de sífilis, quer dizer, sintomas de sífilis, como foi colocado na aula anterior, ou sorologia não treponêmica, VDRL ou RPR positivo, com o teste treponêmico, o TPHA, o FTHBS ou ELISA, positivo ou não realizado. Então, no caso da gestante,
Não é obrigatória a realização do teste treponêmico para confirmação do diagnóstico. É claro que o ideal é que seja realizado o teste treponêmico para confirmação do resultado do VDRL, porque pode ser um falso positivo o VDRL nessa gestante. Mas no caso de indisponibilidade desse teste, a gente não deixa de tratar a gestante. Então, se eu só tiver o VDRL e não tiver mais nada, e esse VDRL for positivo nessa gestante, eu tenho que tratá-la. É preferível tratar um VDRL falso positivo do que deixar de tratar uma gestante com sífilis. E hoje, o teste rápido para sífilis está disponível em todas as unidades, e o teste rápido corresponde ao TPHA e ao FTABS. O teste rápido, na verdade, é um teste treponêmico, então ele pode servir como confirmatório para esse VDRL positivo dessa gestante. Então, a sífilis em gestante é a gestante com clínica de sífilis e ou teste não treponêmico positivo, com ou sem o teste treponêmico realizado. A sífilis em gestante é agravo de notificação compulsória, tem que ser notificada no SINAM obrigatoriamente. E a sífilis congênita? A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do treponema pálido da gestante infectada que não foi tratada ou foi inadequadamente tratada para o seu concepto, geralmente por via transplacentária. Como eu disse na outra aula, a transmissão pode ocorrer em qualquer fase da gestação, em qualquer estágio clínico da doença materna. Então, sífilis primária, secundária, latente, transmite. É claro que a fase primária e a secundária são as que mais transmitem, mas mesmo na fase latente e tardia pode ocorrer a transmissão para o feto, assim como em qualquer fase da gestação. Trouxe só para ilustrar a situação da sífilis congênita aqui no estado de São Paulo, do ano de 2010 para cá, em que houve um aumento importante no número de casos diagnosticados. Desde 2013 para cá, está sendo feito um trabalho de conscientização junto aos profissionais de saúde. Houve surgimento, né, do teste rápido para sífilis, que facilitou muito o diagnóstico da sífilis durante o pré-natal, tornou ágil, né? Então, hoje a gente consegue diagnosticar a gestante com sífilis mais precocemente. Há todo um trabalho de conscientização junto aos profissionais para que seja feito um tratamento correto e diminuição, consequentemente, dos casos de sífilis congênita. No ano de 2015, já se observou uma diminuição no número de casos, porém, ainda muito alto e ainda muito longe do objetivo que seria a erradicação da sífilis congênita, na verdade, a nível nacional. A transmissão transplacentária, né, ela vai ocorrer, como eu disse, de forma mais intensa ou menos intensa, conforme a fase da doença. Então, na gestante não tratada, com sífilis primária, ela vai ocorrer em 100% dos pacientes, na fase secundária em 90% e na fase latente tardia e terciária em 30% dos casos. A transmissão direta no canal de parto é possível se houver lesões genitais maternas, mas é bastante raro. E no aleitamento ocorrerá apenas se houver lesão mamária por sífilis. Portanto, o aleitamento não é contraindicado no pós-parto da gestante com sífilis, desde que não haja lesão mamária. Havendo a transmissão, o que pode ocorrer com o feto? Em 40% dos casos pode resultar em aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal. Pode haver também a infecção sintomática ou assintomática do recém-nascido. Então, esse recém-nascido pode nascer com quadro clínico de sífilis ou assintomático, porém com exames positivos. 50% nascem e permanecem assintomáticos até o 3º mês de vida, quando ocorre o surgimento dos primeiros sintomas. Então, gestante com sífilis, o nenê nasceu sem sintomatologia, mesmo assim os exames têm que ser realizados, porque ele pode ter sífilis e não ter ainda manifestações clínicas. Toda gestante deve ser investigada para sífilis durante o pré-natal, na primeira consulta e no 3º trimestre. Lembrar que 3º trimestre é início de 3º trimestre. Deixar para fazer o teste rápido, o VDRL, no 3º trimestre, já no final, se esse exame vier positivo, não vai haver mais tempo hábil para tratamento. Então, o ideal é logo no início do 3º trimestre.
Nenhuma criança deve deixar o hospital sem que tenha sido determinado o status sorológico da mãe. Então, hoje, mesmo com a testagem no pré-natal, primeira consulta, terceiro trimestre, também é feita a testagem da mãe no momento do parto. Em caso de testagem resultando com exame positivo, o nenê também tem que ser testado. A gestante soro-reagente é considerada infectada, exceto se houver história de tratamento adequado, claramente documentada com redução de títulos sorológicos. Então, a gestante que já foi tratada, que teve um tratamento correto, adequado previamente, já foi documentado que ela tem uma cicatriz sorológica, este caso não vai ser considerado como uma gestante infectada. Mas, havendo dúvida, se esses dados não forem claros e seguros, ela tem que ser considerada como infectada e tanto ela quanto o nenê investigados e tratados. No caso de gestantes alérgicas à penicilina, não há alternativas comprovadas para tratamento. O ideal é fazer a dessensibilização dessa gestante e usar a penicilina benzatina para tratamento. O tratamento da sífilis na gestante obedece os mesmos critérios e doses utilizados para a não gestante. Então, o que foi falado em relação à dose de 2.400.000, uma única aplicação na primária, 2 aplicações na secundária e latente recente, e 3 aplicações na latente tardia ou terciária, vale a mesma coisa para a gestante. Se não for possível ser estabelecido com segurança a fase, tratar como latente tardia com 7.200.000 unidades. E lembrar que o parceiro tem que ser tratado concomitantemente à gestante, independente do resultado sorológico deste parceiro. Mesmo que ele tenha teste rápido negativo e DRL negativo, esse parceiro também tem que ser tratado. Como eu disse, em caso de período de evolução desconhecido, tratar como sífilis latente tardia com bezetacil 7.200.000 unidades. Se houver uma total impossibilidade do uso da penicilina, a única medicação possível no pré-natal, na gestação, é a eritromicina, 15 dias de tratamento para sífilis recente, 30 dias para tardia. Porém, não se considera esse tratamento adequado para a prevenção da sífilis congênita. A eritromicina não atravessa a placenta e não atinge o feto. Portanto, só a mãe será tratada e o feto não será tratado. E, ao nascimento, ele será notificado como sífilis congênita e deverá ser tratado após o nascimento. O que é o tratamento completo e adequado para que se considere que não houve realmente risco de sífilis congênita para o feto? O tratamento completo e adequado ao estágio da doença, ele tem que ser feito com penicilina e tem que ser finalizado 30 dias antes do parto, tendo sido o parceiro tratado concomitantemente com a mesma dosagem que a gestante. A criança nascida de mãe que foi tratada com outra droga que não a penicilina deve ser tratada ao nascer, porque essa criança não foi tratada. Então, por isso que eu falei que a testagem que é feita na gestante no terceiro trimestre tem que ser logo no início do terceiro trimestre. Esse resultado tem que estar disponível para que, em caso de resultado positivo, haja tempo hábil para fazer o tratamento da gestante do parceiro com o término do tratamento pelo menos 30 dias antes do parto. Algumas imagens de lesões possíveis de sífilis congênita precoce e tardia do RN, né? Então, a descamação palmo-plantar, o exantema generalizado, hepatosplenomegalia, né? Então, dá um abdômen globoso, alterações dentárias, no caso da sífilis congênita tardia, alterações oculares também na sífilis congênita tardia, e inclusive malformações ósseas, né? Bom, é assim que encerro esse vídeo, agradecendo a todos que terão acesso ao mesmo, e espero que as informações aqui compartilhadas sejam utilizadas e disseminadas para que consigamos eliminar os casos de sífilis em nosso estado. Muito obrigada.